O Maravilhas Modernas vai pegar pesado, com uma contagem. Nenhuma série celebrou tanto as maravilhas feitas pelo homem quanto nós. E agora é hora de contar as 10 máquinas mais impressionantes. Monstros mecânicos, maravilhas da indústria, invenções visionárias. Suas histórias vão te impressionar. Estão prontos para a contagem regressiva até a primeira maravilha das mega máquinas? Estamos cortando, esmagando e cruzando como nunca antes. São máquinas incríveis nesta edição de Maravilhas Modernas, contagem regressiva de mega máquinas. Mega Maravilhas Modernas. Nossas vidas agitadas do século XXI dependem do mundo mecanizado. Ao longo dos anos, o Maravilhas Modernas promoveu um olhar único dessas máquinas incríveis que fazem parte da nossa existência diária. Das enormes linhas de montagem das fábricas até as maravilhas tecnológicas dos militares e tudo mais. De nossos vastos arquivos, eis as nossas 10 máquinas mais impressionantes de todos os tempos. E iremos contar até a primeira. Começando com uma das embarcações mais únicas que já vimos. Em 10º lugar está o Sea Breacher X. Se você já quis nadar com tubarões, eis a sua chance. Esse barco é o mais próximo que você pode chegar de se sentir um golfinho ou um tubarão. Você mergulha na água, salta sobre ela. Você pode fazer tudo o que imaginar. Robert Innes e sua equipe de Innes Space Productions em Redding, Califórnia, criaram um eletrizante veículo aquático, o Sea Breacher X. Essa máquina potente nasceu do objetivo de Innes de construir um jet ski subaquático. Esse é um dos nossos veículos mais extremos. Com 255 cavalos de força, ele chega até 90 km por hora na superfície. Na oficina, a próxima frota de barcos personalizados de tubarão e golfinho estão sendo produzidos. Os cascos e os motores chegam pré-fabricados e o trabalho começa. Funcionários soldam todas as peças com base nas plantas dos barcos. Com um modelo básico valendo até $80 mil, nossa máquina número 10 não é um mero barco de família. Os clientes que compram isso são bem diversos. Nós temos de tudo, desde clientes árabes ricos até viciados em adrenalina. A flutuabilidade do Sea Breacher é planejada cuidadosamente para manter a consistência e não afundar. Dentro das paredes do Sea Breacher tem boias feitas com base em espuma de uretano. Então, mesmo que toda a cabine se encha de água, a espuma vai te manter flutuando. É um sistema de segurança dentro da fuselagem para não afundar. Famosas últimas palavras. Além de totalmente submergível, o Sea Breacher também é equipado com incríveis capacidades aerodinâmicas bem parecidas com a dos mamíferos que inspiram a embarcação. E essa mescla de homem e máquina é outra razão pela qual o Sea Breacher está em 10º lugar na nossa contagem regressiva de máquinas impressionantes. Não são submarinos. Eles voam embaixo da água, então é um híbrido de barco e avião. Só que num avião normal tem asas que o puxam para o céu. Já nós usamos o empuxo e a aceleração para puxar o Sea Breacher para baixo da água. Se você empurrar isso para frente, o barco é forçado a mergulhar. Ele ganha empuxo negativo. Se você puxar, ele vai trazê-lo de volta para a superfície. Você tem a maior parte do controle do Sea Breacher nos seus pés aqui. Você pode descer o nariz apontando os seus dedões do pé para frente. Isso faz ele mergulhar. E quando você puxa seu calcanhar, você levanta o nariz e é assim que faz os saltos. Acrobacias como essas não aconteceriam sem muitos cavalos de potência. Esse motor em particular tem 3 cilindros. É um motor de 4 tempos que usa gasolina comum. Pode ligar. Precisa de muitos cavalos para mergulhar essa coisa. Um barco familiar típico tem uns 200 cavalos. Então, aqui temos uma canoa de 5 metros com 250 cavalos. Então, é claro que ele é potente.
Essa fusão engenhosa de força, impulso e potência permite um desempenho nunca antes visto numa embarcação e coloca o Sea Breacher X em 10º lugar na nossa contagem regressiva. O mais legal para mim é voar embaixo da água. As pessoas me perguntam se eu consigo ver os peixes. Você tem uma visão de tubo, porque tudo acontece tão rápido. É como se estivesse amarrado a um torpedo. Das emoções aquáticas do Sea Breacher em 10º lugar, vamos aumentar a potência para nossa próxima máquina impressionante. Em 9º lugar, esses monstros ferozes comandam as pistas, os tratores mais fortes do mundo. Esses monstros cuspidores de fogo se reuniram no Campeonato Nacional de Puxada de Tratores em Bowling Green, Ohio. Ele tem uma mente própria. Assim que ele acelera, ele vai com tudo. Aqui, esses tratores turbinados competem pelo título de mais forte do mundo. É uma corrida grande, divertida. A gente pode chegar só a 40 km por hora, mas parece que estamos a 250. O objetivo é simples: puxar uma carga crescente de até 27 toneladas e continuar até não conseguir puxar mais nada. As puxadas são divididas em 15 classes, mas é a classe modificada e ilimitada que conta com os maiores e mais fortes. Limitados apenas por sua imaginação e orçamento, esses puxadores constroem suas obras-primas do zero. Esses tratores aqui são feitos por nós mesmos numa oficina e não existem 2 tratores iguais. Todos têm uma configuração diferente. A forma do sucesso vem pela mesma razão que esses megatratores estão em 9º lugar na nossa lista: força bruta. Tem 3 tipos de motores principais usados na classe ilimitada. O clássico V8, um pouco melhorado. Cada trator pode ter até 4 motores V8. Então tem o motor V12 Allison, retirado dos caças da Segunda Guerra Mundial. É um pouco mais difícil de achar, mas vale a espera. E o mais forte de todos são turbinas que já impulsionaram um helicóptero Chinook há não muito tempo. O que temos no nosso trator ilimitado modificado são 4 do que chamamos de V8 tipo automotivo. Você não encontra esses motores em nenhum automóvel hoje ou em qualquer época, pois eles são motores de corrida. Cada motor rende aproximadamente entre 2.800 a 3.000 cavalos de força. Eles consomem metanol como combustível, é um combustível injetado supercarregado. Enquanto eles se preparam para o puxão total, esses monstros contam com mais de 12.000 cavalos de potência. Mas eles puxam um trenó com uma carga crescente de 7 toneladas, projetado para quebrar o impulso até mesmo da maior arrancada. Na classe ilimitada, pesamos 3.600 quilos. E puxamos um trenó que pesa provavelmente 27 toneladas. É como um cabo de guerra. Não há relógio para marcar nada. O que importa é a distância. O vencedor é o último veículo em movimento. O esporte pode usar motores que geram milhares de cavalos de força, mas suas origens remontam aos cavalos. As origens das puxadas de tratores vêm de 1920, quando fazendeiros começaram a usar cavalos para fazer essas puxadas. Quem tinha o cavalo mais forte? Em seguida vieram os tratores. Quem tinha o trator mais forte? Hoje, a competição antiga de barulho e adrenalina continua através de um evento americano que demonstra as notáveis máquinas que você consegue quando junta a engenhosidade humana com potência de motor ilimitada. É um surto de adrenalina. É verdadeiramente um ícone americano. O poder dos motores nos fez começar com o incrível Sea Breacher em 10º lugar na nossa contagem. E tivemos os tratores super turbinados em 9º lugar. A seguir, vamos esquentar as coisas no 8º lugar com uma máquina que vai te deixar ardendo de espanto. Você vai queimar o teto. E seguiremos contando até a máquina número 1. Uma invenção que vem da mente de um homem que alguns chamam de o verdadeiro cientista louco.
Estamos celebrando o que há de melhor no mundo das máquinas, com uma contagem regressiva de 10 dessas maravilhas mecânicas de velocidade, poder e engenhosidade. Começamos com as emoções aquáticas do totalmente único Sea Breacher em 10º lugar, seguido pelos extremos cavalos de potência dos maiores tratores do mundo em 9º lugar. Temos mais 8 máquinas impressionantes antes de chegarmos na primeira, e vamos subir o nível com algo exótico e insano. Em 8º lugar está o verdadeiramente único Tornado de Chamas. Esse é o Tornado de Chamas. Ele pode ser pequeno ou pode queimar o teto do lugar quando ligado no máximo. Kevin Binkert é dono da Standard Metal Products, um empreendimento de maquinários em São Francisco, e trilha uma fina linha entre a criação do prático e do bizarro. Mas a criação mais ousada de Binkert até agora surgiu de seu subconsciente. Essa é uma peça que eu fiz no começo dos anos 90, depois de ter tido um sonho poderoso de um vórtice de fogo. Usando lâminas de alumínio, um tanque de propano de 75 litros, um pequeno motor de 1,5 cavalos e um simples fósforo, Binkert consegue criar essa torre infernal de cair o queixo, que mereceu seu 8º lugar na nossa contagem regressiva das máquinas. Bom, ele funciona como um tornado comum que puxa o ar do fundo. A resposta para o que está acontecendo aqui é que temos uma série de lâminas criando uma coluna rotativa de ar. Precisamos de um fluxo laminar, assim o ar não fica muito caótico. E conforme o ar corre, a convecção o puxa para cima, perpetuando assim o vórtice de chamas. O resultado? Um esplendoroso ciclone de fogo de até 12 metros de altura. Enquanto o tornado é um sucesso na oficina do Kevin, os locais ainda não conheciam seu incrível potencial. E já aconteceu de chamarem os bombeiros. E inclusive o Corpo de Bombeiros de São Francisco foi chamado durante esta demonstração. Não é novidade para Kevin Binkert. A questão foi resolvida rapidamente desta vez. Mas não tentem criar este tornado em casa. Essa máquina impressionante é quente demais para se brincar. Após queimar a casa com um vórtice de fogo em 8º lugar da nossa contagem de máquinas impressionantes, eis uma máquina com um poder de destruição ainda mais alto. A seguir, em 7º lugar, está o Triturador de Metal Extremo. Em Elkhart, Indiana, vive um monstro mecânico que pode mastigar um sedã de 4 portas em segundos. Temos um triturador de papel super crescido de 8.000 cavalos de potência. E ele é alimentado por uma esteira de trator de 60 metros de comprimento por 8 de largura. Ele leva os restos dos carros que descem para o triturador. E como a máquina de lavar antiga da vovó, tem um par de rolos que empurra os carros para o triturador. E tudo é moído em pedacinhos através de grades no fundo, como um ralador de queijo gigante. Na Sturgis Iron and Metal, toneladas de ferro velho e sucatas de metal se amontoam dia a dia para alimentar esse monstro insaciável. Ele pode consumir até 480 carros por hora, 4 vezes o desempenho de trituradores convencionais, reduzindo veículos a pequenos pedaços de metal retorcido que cabem na mão. Dentro desta máquina tem um rotor gigante. Ele é montado com 2 dúzias de martelos de 550 quilos, girando a 450 voltas por minuto. Os martelos arrebentam a sucata a 280 km por hora, reduzindo carros inteiros a pedacinhos. O triturador gira nessa direção e os carros descem pela escotilha aqui embaixo do rolo de alimentação. E contra a bigorna, na barra de remoção e a barra de corte, os martelos que se armam com a força centrífuga descem e acertam o carro, arrebentando todo ele. A máquina em si tem paredes de 10 centímetros, com forros de 10 centímetros também. Essa máquina é tão caótica e absurda que ela precisa aguentar uma quantidade imensa de pancadas, entende? A máquina tritura numa velocidade tão assombrosa que sua operação requer coordenação meticulosa. Estamos falando de 6 a 8 carros por minuto. Então dá para imaginar a logística de jogar esse material no triturador. O número de caminhões que precisam ser movimentados, o número de operadores de guindaste necessários para jogá-los dessa esteira, é literalmente um balé. O coreógrafo é o operador de máquinas, que supervisiona o fluxo de trabalho de uma cabine sobre a boca do triturador.
Meu trabalho é controlar o material que entra no triturador. Nós já vamos jogar um ônibus escolar nele. Mesmo um ônibus não é desafio para essa monstruosidade. O triturador devora o velho ônibus escolar com facilidade, graças ao motor elétrico de 8.000 cavalos do rolo. Isso é o equivalente a 4 motores de locomotiva. Por causa de seu grande volume e capacidade, essa máquina recicla aço melhor do que qualquer outra. Mais uma razão para estar em 7º lugar em nossa lista. 400 toneladas de sucata triturada seguem pelas esteiras, onde ímãs extraem os elementos de aço. Tem uma série de inspetores que monitoram a sucata conforme ela passa e procuram por coisas que não deviam estar lá. Cobre é importante, o cobre não é bom para o aço. É o tipo de coisa que afundou o Titanic. Se tiver cobre no seu aço, ele pode ficar quebradiço. Quando chega no final, dizemos que está pronto e sobra apenas aço limpo pronto para a usina de aço derreter e transformar em aço novo. A Sturgis Iron and Metal mantém sua própria ferrovia para levar a matéria para a usina. Mas a 7ª colocada de nossa lista tem um rendimento tão enorme que às vezes é difícil de acompanhar. A produtividade da máquina é tanta que a ferrovia fica congestionada durante o dia. Às vezes eles trazem 15, 20 vagões e ainda assim não é o suficiente para o dia. Mas isso é tudo por um dia de trabalho quando você tem o maior triturador de metal do mundo. Do poder de fogo do tornado de chamas em 8º lugar, ao poder esmagador do triturador de metal em 7º. Estamos nos aproximando da mais impressionante máquina de todas. Acha que pode adivinhar? É uma invenção incrível que literalmente eletrificou o mundo. Há 150 milhões de anos, a Terra foi o cenário da batalha mais sangrenta entre os primeiros lutadores da história. Em uma luta de vida e morte. E hoje, a ciência possibilita a recriação. Estamos contando as 10 máquinas mais incríveis até a primeira. Em 8º lugar, acendemos nosso interesse pelo impressionante tornado de chamas, seguido pela velocidade esmagadora do triturador de metal extremo em 7º. Após essas 4 maravilhas, agora te levamos para a 6ª. É um dos maiores paraquedas de precisão do mundo. O Megafly. Nas alturas dos campos de teste de Yuma, no Arizona, um avião C-17 sobrevoa o deserto a 6.000 metros de altura. Mais de 11 toneladas de carga saem pela porta traseira e um paraquedas massivo se abre. Você vê cada asa ganhando vida. É o maior paraquedas do mundo. Ele é imenso, ele cobre uma parte gigante do céu. O Megafly também é um dos paraquedas tipo asa mais fortes já feito. O paraquedas tipo asa é como uma asa de avião, que mantém sua forma ao prender o ar entre 2 folhas retangulares costuradas juntas nas bordas e laterais, mas abertas na frente. É um design tecnologicamente avançado em relação ao seu predecessor flutuante, o paraquedas redondo. Um paraquedas redondo só cria arrasto. Basicamente, quanto maior o paraquedas, mais devagar será a sua descida. O Megafly tem 52 metros de envergadura e 17 metros de comprimento. Isso resulta em 836 metros quadrados de área de superfície, ou 1/4 da área de um campo de futebol americano. Além de seu grande tamanho, o Megafly oferece outra vantagem chave sobre um paraquedas redondo: controle. Quando você pula de uma aeronave com um paraquedas redondo, você pode cair 20 ou 40 quilômetros fora do seu alvo por causa dos ventos. O Megafly oferece a capacidade e a precisão necessárias para se pousar onde você quer. A precisão impressionante do Megafly o colocou em 6º lugar na nossa lista de máquinas impressionantes. Sua tecnologia de pouso única inclui um sistema de GPS de bordo programável que o permite voar sozinho para o local de pouso designado. Ele pode acertar um alvo do tamanho de um campo de futebol, de uma altura de 20 quilômetros. Perceba o quanto o Megafly chega perto do seu alvo.
O primeiro item que temos aqui é o receptor GPS, que nos diz onde estamos no céu e nos guia para nosso alvo. Ele controla 2 motores de 11 cavalos de potência, um desse lado e outro do outro lado. Eles controlam as linhas guias e guiam o paraquedas. Para manufaturar um paraquedas dessa mega escala, eles precisam construir em 5 seções diferentes. Fitas de reforço são costuradas à mão. Técnicos testam rigorosamente o tecido e os cabos em níveis de força de 27 toneladas. Cada pedaço é cortado em um comprimento preciso para manter a forma do paraquedas e distribuir o peso por igual antes que ele esteja pronto para voar. Mas preparar um paraquedas desse tamanho para uso não é tarefa simples. Para começar, só embrulhá-lo leva um dia inteiro. Esses 5 cestos contêm 5 segmentos do 30K Megafly. Depois de cada pouso, o sistema é coletado, recuperado e devolvido para inspeção, manutenção e reparos. Para comparar os tamanhos, este é um paraquedas pessoal de 35 metros quadrados padrão, em comparação com o Megafly de 830 metros quadrados. Para lançar o Megafly de uma aeronave, primeiro um pequeno paraquedas de extração é aberto que puxa a carga do avião. A força do paraquedas de extração puxa o paraquedas gigante da carga, forçando-o a se abrir. Não há dúvidas que o futuro dos paraquedas autoguiados será grande. Eu não acho que a gente possa enxergar um limite claro para essa tecnologia agora. Essas máquinas voadoras de precisão são o começo de uma nova era. Super força e precisão em um paraquedas tem potencial ilimitado. Mas e se você pegasse esse nível de força muscular e o desse para humanos? Você conseguiria uma máquina ainda mais impressionante, que levará a humanidade a um novo nível e está em 5º lugar na nossa contagem regressiva, a máquina de força biônica. A tecnologia assustadora de hoje pode nos transformar em super-heróis. Pegue a super força. Antes, coisa da fantasia dos quadrinhos. Ela agora é uma realidade impressionante. Quer sentir uma força biônica? É só vestir um desses exoesqueletos super fortes. Construídos pelos engenheiros da Raytheon Sarcos em Salt Lake City, Utah. Legal. Essa tecnologia super-humana foi desenvolvida para o exército americano para tornar seus soldados mais fortes e aumentar sua resistência. Isso é muito legal. Essa coisa é incrivelmente poderosa e segue todos os seus movimentos, então eu não preciso me esforçar quase nada. Essa máquina finamente ajustada é composta de 1.300 partes separadas. As partes hidráulicas operadas eletricamente se movem como músculos humanos, enquanto cabos de aço agem como tendões. Trabalhando em conjunto, elas aumentam o poder do usuário. O super soldado Rex Jameson pode levantar continuamente 110 quilos sem sequer suar. Eu sinto 1/10 do peso. Isso não requer muito esforço. A gente fez esse exercício em particular até todo mundo se entediar e ir fazer outras coisas. Apesar dos 70 quilos do aparelho, Rex ainda tem mobilidade total e permanece ágil o bastante para fazer umas brincadeiras com os pés. Ela te segue sem nenhum problema. Eu ando do mesmo jeito que eu andaria subindo as escadas sem ela. E não tem esforço nenhum. Isso graças à tecnologia de ponta dos sensores nos braços e pernas, que detectam todo o movimento, não importa o quão sutil. A pessoa não precisa fazer mais nada além de comandá-la com seus movimentos e a máquina faz todo o trabalho. Ela precisa se mexer como a pessoa se mexe, sem contrariar os seus movimentos. Para criar esta maravilha mecânica, os engenheiros da Sarcos começaram com os pés e então partiram para cima. Dá para ver embaixo que tem atuadores nos tornozelos para mexer o pé para cima e para baixo. Ele tem um rotator para tíbia e fíbula, uma junta do joelho, e nós construímos a extremidade inferior para permitir a pessoa andar, levantar, se abaixar, subir escadas, rampas, chutar bolas e todo tipo de atividade. As pernas biônicas foram feitas para permitir ao usuário andar normalmente ao mesmo tempo em que suporta o peso do exoesqueleto.
além de conseguir carregar mais de 90 quilos. Para tropas em terra que carregam mochilas de até 70 quilos, a nossa máquina impressionante número 5 literalmente retiraria este peso de seus ombros. Essas mochilas são muito pesadas, e isso reduziria o esforço para os soldados, seja em suas habilidades físicas de levantar alguma coisa, ou ser capaz de percorrer longas distâncias para procurar e destruir o inimigo. Eu acho que um sistema desses com certeza irá ajudar os guerreiros do futuro. A tecnologia militar nos levou mais longe em nossa contagem regressiva de máquinas impressionantes com o todo-poderoso paraquedas Megafly em 6º lugar. E com a força biônica do soldado do futuro em 5º. Estamos bem mais perto de revelar nossa máquina impressionante número 1, uma maravilha eletrizante criada pelo arquirrival de Thomas Edison. Nós te impressionamos com a precisão de pouso do paraquedas Megafly em 6º lugar. Seguido pelo poder super-heróico do exoesqueleto biônico em 5º lugar. Agora, em 4º lugar, está a versatilidade da tecnologia militar de hoje como nenhuma outra embarcação. São 2 barcos enormes em um, o engenhoso barco Flip. Você pensaria que essa embarcação única parece mais como uma boia gigante do que um barco, mas é uma embarcação totalmente funcional com um mega status e um nome que diz tudo, o Flip. O Flip é uma ferramenta de pesquisa oceanográfica única. Essa é a plataforma de pesquisa da Marinha, o FLIP. Em inglês, FLIP significa Plataforma Instrumento Flutuante. Pesquisadores aqui no Instituto de Oceanografia Scripps desenvolveram o conceito de uma plataforma instrumento flutuante para minimizar seu movimento quando na vertical em mar. Devido à pouca área na linha d'água e o tamanho da estrutura abaixo da superfície da água, o FLIP tem um arrasto de 90 metros quando na vertical. Ele se move menos que 1/10 da altura de uma onda. Ele fica perfeitamente parado no oceano, sem estar sujeito à mesma movimentação que uma embarcação comum estaria. Por ser tão estável, o Flip permite aos cientistas medir a acústica submarina mais precisamente. 3 microfones captam sinais de acústica clara em até 20 metros de distância sem interferência sonora da embarcação. O Flip é uma embarcação não propelida, então um rebocador da Marinha é quem normalmente o leva até o mar. Assim que o Flip chega em seu destino, ele vira na vertical. Quando na horizontal, os tanques de equilíbrio são preenchidos com ar. Para conduzir um processo de virada, retiramos este ar e, conforme o ar escapa, ele é substituído por água do mar. Isso muda a disposição de uma das pontas do Flip, pois ela passou a pesar mais do que a quantidade de água que ela desloca. A 15 metros sobre a superfície, é claro, fica a área habitada, onde a tripulação e a equipe de ciência fazem seu trabalho. Durante a transição do Flip de uma posição a outra, todos ficam no convés. As pessoas saem com a gente muitas vezes. Elas gostam de deitar no convés na horizontal. Quando o Flip fica na vertical, elas também ficam na vertical. Virar uma embarcação tão enorme requer um interior especialmente projetado para uma versatilidade dos pés à cabeça. Algumas coisas incomuns que você vai ver são as 2 cabeças. Tem um par de pias bem incomuns. Tem a cômoda, que gira 90 graus para que se torne usável. E o chuveiro. O chuveiro nessa cabeça, é claro, é apenas para a operação vertical. Ainda não aprendemos a girar um chuveiro. Mesmo os motores que fornecem a eletricidade da embarcação são livres para se mexerem. Tanto quanto qualquer outro equipamento pesado a bordo, os motores são montados em munhões, com o tanque de combustível incluso na armação. O motor se mexe livremente. Graças aos munhões, todas as partes da embarcação giram conforme necessário. Os geradores, compressores de ar, quartos e todo o convés. Isso é um bom exemplo de como as coisas localizadas nos munhões operam. Primeiro de tudo, elas ficam firmes em posição com um parafuso, enquanto o Flip está na horizontal. Agora, quando chega a hora de virar na vertical, o pino é removido para permitir o movimento de todo o equipamento do barco preso pelos munhões, o que permite movimento rotacional. Mesmo o espaço do laboratório precisa girar.
Esse é o compartimento onde os cientistas trazem todo o seu equipamento científico. Você pode ver que as luzes na parede agora se tornam as luzes do teto. E sobre nós você vê uma das mesas de trabalho que serão usadas pelos cientistas. Quando o trabalho dos cientistas acaba e é a hora de girar de volta, 8 grandes recipientes de ar comprimido nos tanques de lastro forçam a água para fora da embarcação e o Flip se abaixa pronto para outra aventura em alto mar. Estamos agora a apenas 2 máquinas de revelar a mais impressionante delas. Mas antes de chegarmos lá, você ficará maravilhado com nossa terceira, uma das embarcações mais bizarras do mundo e um dos favoritos do Maravilhas Modernas, o semi-submarino Arquiduque. Essa embarcação é o Arquiduque Grand Excelsior, governante do alto mar. O Arquiduque foi desenvolvido para ser uma embarcação para todo clima e todo lugar. E é por isso que ele está em casa na fronteira final da América, navegando as águas gélidas de Juneau, Alasca. O mecânico fuzileiro de longa data, Cal Giordano, construiu sozinho o Duque em menos de 3 meses em sua garagem. Eu queria que o barco fosse único, que tivesse funções únicas e fosse apenas um tipo diferente de barco. Não há dúvida que a criação de Giordano reflete o espírito caloroso de independência por aqui. Seu visual completamente único é um cruzamento entre o submarino de Júlio Verne e um navio pirata. Ele até mesmo tem um canhão na proa. Incrivelmente, Giordano gastou apenas $2.500 no Duque, graças à boa e velha engenhosidade. Agora o Arquiduque é uma embarcação não convencional, feito a partir de itens convencionais. Por exemplo, a bolha é uma bolha comercial de 147 centímetros de diâmetro. Uso ela como meu módulo de comando e também a cabine onde eu piloto. Nós temos janelas de vidro temperado de 2,5 centímetros de espessura. E temos a escotilha. Eu posso ficar no meio desse módulo e virar 360 graus para ter visibilidade total. A cabine de um homem consiste em um pequeno volante, um acelerador e um medidor. Uma câmera é montada no topo do barco e ligada a um monitor de vídeo dentro da cabine. Esta é a câmera de vídeo do Arquiduque. Quando a proa está abaixo, ela me permite ver e controlar o barco quando eu não consigo enxergar através do para-brisas. Ela me permite ver e dirigir melhor em águas agitadas e me deixa ver e dirigir à noite. O Duque não tem capacidades subaquáticas totais, mas ele pode mergulhar na superfície graças a 2 asas frontais que imitam a física de um submarino. Só precisamos girar essa manivela. Agora podemos ver as asas se abaixando. Com as asas nessa posição, enquanto o Arquiduque segue em frente, essas asas mergulham, puxando a proa para baixo da água com elas. O Duque é impulsionado por um motor externo de 90 cavalos, tradicionalmente construído para pequenas lanchas. E além do canhão dar um impacto extra, ele não está lá só para se mostrar. Esse canhão é usado primeiramente como lastro, pois ele contrapesa o motor externo. Ambos pesam o mesmo e isso mantém o barco flutuando. Como se um canhão já não fosse bastante distinto, nossa máquina número 3 também demonstra habilidades anfíbias singulares. Giordano soldou um eixo diretamente ao casco, assim ele pode ser puxado para fora da água com nada mais que um pequeno puxão e uma corrente. Você não precisa se preocupar em separá-los. É bem conveniente saber que o barco pode ser puxado sozinho. Para puxadas mais longas, Giordano usa um caminhão para transportar esse verdadeiro original americano e terceiro colocado em nossa contagem regressiva. As embarcações únicas de nossa lista nos aproximaram bastante de revelar nossa máquina impressionante número 1. Será uma mega máquina industrial, uma maravilha de força ou precisão? Uma criação única? Nossa máquina número 1 é tudo isso acima. Descubra o que ela é a seguir. Em quarto lugar na nossa contagem, temos o nunca replicado navio Flip e suas capacidades impressionantes. E em terceiro lugar, uma embarcação completamente única chamada o Arquiduque Grand Excelsior. Estamos nos aproximando com 2 máquinas de primeira. E agora, o nosso vice-campeão das máquinas mais impressionantes em segundo lugar. Eles fazem as partes que usamos mais do que qualquer outra todos os dias de nossas vidas. São os cortadores mais afiados do mundo.
Você esperaria que o cortador mais afiado fosse uma lâmina altamente afiada, endurecida e aprimorada. Mas essas maravilhas de precisão de corte usam uma substância que nem mesmo é sólida. Na Hansel Steel Services, no sul da Califórnia, essas máquinas impressionantes cortam aço sólido usando um laser, um intenso feixe de luz focada microscopicamente. É a ferramenta mais eficiente para cortar aço com menos de 2 centímetros de espessura. Esse aqui é um laser de 1.700 watts. São aproximadamente 20 milhões de watts por centímetro quadrado. Em comparação, se você usar um ferro de solda, seria mais ou menos 100 watts por centímetro quadrado. Partes de aço cortadas pelo laser são a chave do nosso dia a dia. É só olhar à sua volta. As entranhas do seu aparelho de DVD, os revestimentos de aço inoxidável dos seus itens de cozinha, as peças e engrenagens do seu carretel de pesca. Todos funcionam com peças precisas cortadas por um laser. Os lasers mais poderosos podem cortar aço de até 2 centímetros de espessura até quase 150 centímetros por minuto. Mas e quanto ao aço mais grosso do que 2 centímetros, como o encontrado na armação do seu carro? Para isso, você precisa das armas pesadas do mundo do corte de precisão: plasma. Diferente do laser, que é uma luz de alta potência, o plasma é um gás superaquecido. Conforme ele sai do bocal, ele corta em cerca de 13.000 a 16.000 graus. Esse aqui está cortando placas de meia polegada. Está cortando 190 centímetros por minuto. E ele pode cortar uma placa de até 6 centímetros de espessura. O raio ultra fino de plasma é capaz de abrir uma incisão apenas 4 vezes mais grossa que o cabelo humano. O poder da incisão vem dos cortadores de plasma logo acima da superfície da placa de aço. Este poder de corte começa com o gás pressurizado que é forçado por uma cavidade estreita. No centro da cavidade, um elétron negativamente carregado gera uma faísca quando o bocal do cortador de plasma atinge a superfície da placa de aço carregada positivamente. O calor extremo libera os elétrons do gás. Essa reação gera um plasma eletricamente conduzido que pode cortar aço como manteiga. Aquilo que a gente vê saindo com as faíscas se deve ao material que não tem mais para onde ir. Então, até ele começar a cortar, ele basicamente espalha as faíscas no topo. Nessas máquinas de alto poder, o plasma é disparado em velocidades acima de 3.600 metros por segundo. Isso é rápido o bastante para ir de Nova York a Los Angeles em 10 minutos. Combine esse tipo de precisão com cortadores controlados por computador e você tem uma mega maravilha digna de ser a vice-campeã na nossa contagem regressiva de máquinas impressionantes. Antes de falarmos da nossa máquina impressionante número 1, vamos rever essas mega maravilhas do mundo mecânico. Em 10º lugar estava o Sea Breacher X. Em 9º, os tratores mais fortes do mundo. Em 8º, o Tornado de Chamas. Em 7º, o Triturador de Metal Extremo. Em 6º, o Paraquedas Megafly. Em 5º lugar, a Máquina de Força Biônica. Em 4º, o Navio Flip. Em 3º estava o singular semi-submarino Arquiduque. E em 2º estava o Cortador de Plasma Superaquecido. Agora é hora de abrir as cortinas para revelar máquina impressionante número 1 da contagem regressiva das Mega Maravilhas. É a invenção mais eletrizante de um gênio científico que acendeu o mundo. Nossa máquina inspiradora número 1. A lendária Bobina Tesla. Bobina Tesla. A bobina Tesla, nascida da mente genial de Nikola Tesla no final do século XIX, é uma das invenções mais intrigantes da ciência que ainda agita nossa imaginação de muitas formas hoje. Antes de inventar a bobina Tesla, Nikola Tesla ficou conhecido mundialmente por sua invenção revolucionária, a corrente alternada que pavimentou o caminho para todas as nossas conveniências modernas. Ele é basicamente responsável por todo o nosso sistema de eletricidade, todo o nosso mundo moderno. Mas Tesla queria aproveitar a eletricidade de uma forma ainda mais ambiciosa.
Ele vislumbrou um sistema de energia sem fio que podia ser transmitida ao redor do mundo. O componente principal era uma invenção estranha, porém poderosa, que Tesla patenteou em 1891. A bobina Tesla. Essa bobina Tesla usa uma saída padrão de energia de 110 volts e aplica até mais de 500 mil volts. Pense na bobina Tesla como uma bomba elétrica gigante. Quando a máquina está ligada, o laboratório inteiro fica carregado de eletricidade de alta voltagem. Vou pegar essa lâmpada fluorescente e mostrar isso. O que você está vendo é a eletricidade fluindo através do ar da bobina Tesla até a lâmpada, acendendo-a. Essa é a essência da ideia original de Tesla. Ele queria transmitir eletricidade globalmente para que só precisassem recebê-la para usá-la. Em uma bobina Tesla, a corrente de baixa voltagem é enviada através de uma pequena bobina primária. Então, ela é transferida através de uma secundária bem maior, como o bocal de uma mangueira faz com a água. Isso amplifica a voltagem tremendamente. Assim como bombeiros conectavam uma grande mangueira a um hidrante e então estreitavam o bocal para lançar a água mais longe, a bobina Tesla faz uma coisa parecida. Em 1901, Tesla iniciou a construção de sua rede de energia sem fio revolucionária em Long Island, Nova York. Aqui ele construiu uma usina de eletricidade e uma bobina Tesla de 57 metros de altura. A energia elétrica da usina era mandada para a bobina Tesla na torre. Embaixo da torre, Tesla enterrou enormes cilindros 36 metros no chão para transmitir a voltagem bem fundo na terra. Esse era para ser o primeiro de uma série de transmissores de energia em um sistema que ia cercar o mundo com energia sem fio. A vasta quantidade de energia necessária varia de enormes projetos de hidrelétricas. O plano de Tesla era revolucionário demais e ele nunca pôde provar seu potencial global sem fio. Sem poder cumprir sua visão, Tesla teve que fechar seu laboratório em Long Island e o projeto foi esquecido. Mas a sedução da bobina Tesla e sua capacidade de transmissão de eletricidade sem fio continua hoje, o que lhe concedeu o primeiro lugar em nossa contagem. Eu acredito que a transmissão de energia sem fio é possível. Jeff Paris, um especialista elétrico da KVA Effects em Signal Hill, Califórnia, era parte de uma equipe que construiu a maior bobina Tesla dos tempos modernos, chamada de 13M. A 13M gera quase 12 milhões de volts de força. E em 2004, a equipe testou a bobina Tesla. Nós aprendemos que a máquina que construímos não era grande o bastante. Esperamos no futuro poder ter financiamento suficiente para construir uma bobina Tesla em escala total para provar sua teoria. Além da ciência, a bobina Tesla continua a inspirar o exótico e inovador, como essa apresentação no festival anual Burning Man, no Nevada. A estrela do show é uma bobina Tesla de 2,70 metros, construída pelo artista californiano John Behrens. Como um cara acaba nessa situação, hein? Estamos simulando um trovão, usando a bobina Tesla para criar uma voltagem autossuficiente para aparecer no ar. Nossa máquina impressionante número 1 vive em um espetáculo chocante de luz. Uma homenagem adequada ao homem brilhante cujas criações visionárias continuam a nos iluminar. Foi uma jornada enriquecedora no mundo das máquinas maravilhosas do século XXI. Desde monstros mastigadores de metal a maravilhas flutuantes, na terra e na água. Nós olhamos de perto 10 das mais impressionantes máquinas. E assim nós celebramos o poder ilimitado da engenhosidade americana.